Alô, caros colegas, amigos, estamos aqui novamente no nosso canal Curiosidades da Ciência, videoaula 6, da quadratura do círculo desvendando o mundo quântico, coincidências da ciência ou coisas da matemática. Estamos aqui, Luiz Adolfo de Mello, de Aracaju, lutando com todas as suas forças na tempo da quarentena. Fique em casa, estude geometria, arquitetura e ciências naturais, filosofia. Aproveite esse tempo para pensar e desenvolver suas capacidades intelectuais. E tenha paciência, como eu, com os seus recursos limitados. Vamos lá. Quadratura do círculo. Quadratura do círculo na maçonaria. Qual era o papel do quadratura? O que era a quadratura do círculo? Ou qual o papel da quadratura do círculo na maçonaria? Por que velar isso em tanto misticismo, tanta coisa? Voltar em tanto mistério. A quadratura do círculo nada mais nada menos que é circunscrever um polígono na circunferência. Atrás disso existe todo um raciocínio matemático filosófico do ponto de vista de pensar a natureza humana, a dualidade, o yin e o yang, o homem e mulher, Joaquim e Boaz, o lado da eternalidade de Deus, Deus é trino. Mas, por outro lado, tem uma coisa bastante simples. Qual a razão do segredo do mistério disso? Veja, nos séculos passados, hoje não é tão mais assim, você nascia nobre, tinha muito dinheiro, ia viver se basear no Estado, ou você ia ser proletário, ou você ia ser feudal, né? Você ia trabalhar na foice do machado e viver da bondade do senhor feudal. Mas existia uma outra opção, né? Qual era a terceira opção? Você podia ser médico, clérigo, contador, arquiteto, maçom. Vejam, tirando alguns casos excepcionais, o nobre não queria trabalhar. O nobre queria viver do ócio. Então, se você fosse um cara que tivesse habilidades cognitivas e habilidades manuais, você poderia se inscrever para trabalhar em uma escola de ofício. E aí você ia aprender a fazer vitrais, trabalhar com couro, trabalhar com madeira, encadernar livros, fazer templos. Então, para os arquitetos e cientistas, a quadratura do círculo era sagrada, porque permitia você enxergar a perfeição e a simetria da natureza. Permitia você enxergar todas as relações geométricas do corpo humano, como dos grandes templos, como os dos duomos, das catedrais, e que lhe permitia a você não ir para trabalhar como trabalho escravo, ter uma vida um pouco melhor. Então, permitia você entrar numa certa sociedade, né? Era uma sociedade secreta, onde só pessoas privilegiadas podiam. Não, tinham pessoas que tinham capacidades cognitivas e habilidades manuais. Então, a grande coisa era o cálculo de áreas, de figuras regulares. Mas o que tem a ver com isso? Vamos lá, o cálculo de áreas são coisas simples, né? Se você tem aqui um triângulo, já os gregos já sabiam isso aqui, de Pitágoras, né? A altura é base vezes a altura dividido por 2. Um quadrado é um lado, vezes o outro lado. Retângulo é o lado maior vezes o lado menor. Se a figura era geométrica regular, era um pouquinho mais complicada, bastava dividir elas em triângulos, em quadrados, contar quantos triângulos de quadrado tinha, calcular cada área individual e depois somar essas áreas. Se as figuras eram irregulares ou funções, que nem essa parábola aqui, você podia fazer a corda dos arcos aqui, dividir isso aqui num triângulo, aproximava essa área aqui, fazia a quadratura do círculo aqui, não, na verdade a quadratura da parábola, né, porque y é igual a x ao quadrado aqui, os limites aqui é de menos a até a, você calculava essa área aqui, fazia uma aproximação mais ou menos grosseira, né, mas como não tinha outra forma de fazer, você fazia desse jeito. Então vamos lá, mas o que tem a ver a quadratura da parábola, a quadratura da exponencial ou do círculo ver com a quantização? Então vamos lá, se a gente pegar aqui um quadrado e circunscrever ele numa circunferência aqui, e tentar calcular a área, aproximar para um quadrado, vocês estão vendo aqui, nós vamos ter uma pequena diferença de área, que não é bem pequena, que provavelmente deve ser um terço a um quarto de área.
Mas se a gente pegar já uma circunferência um pouquinho, pegar, por exemplo, o octógono, e a gente fizer essa aproximação, dividir isso aqui, ó, vocês vão ver que a gente vai ter uma perda bem menor aqui. Se eu fizesse outra figura geométrica, dividisse isso pela metade e completasse aqui, aí vocês vão vendo que as perdas de área, que a diferença de área, são bem menores. Por isso existe uma coisa na geometria, na engenharia civil, chamada de cálculo de diferenças finitas, né? Você vai fazendo esses cálculos aqui, que se você for dividindo cada vez parte menor, você vai ter uma diferença infinitesimal. Então daí é que surgiu essa ideia, né? Então essa é um cálculo por aproximações. Então o Planck, como a gente vai ver aqui na frente, usou essa ideia aqui da quadratura do círculo. Planck tinha um problema, ele queria calcular a radiação de corpo negro, espectro eletromagnético aqui. Por que ele precisava saber isso? Só para motivar um pouquinho vocês, né? Tem uma estrela aqui, essa estrela emite luz. Essa luz aqui tem um espectro bem peculiar aqui. Se eu pegar um prisma ou pegar uma rede de difração aqui, eu consigo espalhar essa luz aqui e resolver o espectro eletromagnético. Aí tem a de raios cósmicos, tem a ondas largas, o infravermelho, o raio-x e ultravioleta. Então era muito importante saber isso aqui, porque dependendo da temperatura da estrela, dependendo da temperatura de um alto forno, de alguma coisa de metalurgia, esse pico vai cair numa certa região. Então o Max Planck, como os outros cientistas da sua época, estavam tentando achar uma curva universal e calcular esse espectro aqui, e lembre-se que aqui embaixo depende do comprimento de onda. Ele queria calcular essa área aqui. Aí, se você fizer essa integral aqui, a resolução integral aqui dá uma função que faz com que ela diverge aqui, também, por isso que ela chamava catástrofe ultravioleta, porque desafiava todos os cientistas. Veja que até naquela época os cientistas usam essas palavras rebuscadas, catástrofe ultravioleta. Não, vai para infinito, a função é diferente, mas é uma palavra bonita, uma palavra de pego, catástrofe do ultravioleta, né? Então não é só os maçons, tá? O pessoal antigo gostavam dessas palavras difíceis, né? Então o que o Planck começou a fazer? Ele pegou essas faixinhas aqui e começou a entregar a mão, fazer integração à mão, porque em 1900, o artigo dele é de 1901, não tinha calculadora, as cidades não tinham energia elétrica, não tinha computador, e ele foi fazendo à mão. E aí ele foi percebendo que à medida que ele ia diminuindo essas faixas aqui para fazer um cálculo mais preciso, o resultado dele ia indo para infinito. Se ele ia alargando aqui, a curva original, nós vamos ver numa outra apresentação, para quem tiver paciência para assistir uma apresentação um pouco mais matematizada, com mais detalhe, que eu vou fornecer isso para os professores de física e matemática que tenham interesse, um conhecimento um pouco mais aprofundado e de uma forma mais lúdica e mais animada. Ele foi percebendo que ele chegasse a um certo H, que depois a gente chama de quanto de energia. Aqui está ligado ao comprimento de onda, que é o inverso da frequência, que é proporcional à energia. Se ele ele começou a observar que à medida que ele variava isso aqui, ele chegava mais próximo do valor de uma função universal que ele desejava. Então, voltando à nossa apresentação aqui, então, Max Planck, ele chegou fitando aquela curva, não por um chute, por um tentativa e erro. Aí ele chegou a um H, que aí no artigo dele sugere que a radiação eletromagnética seria uma grandeza discreta, numa radiação de corpo negro. Esse quanto seria E igual a HF, onde H é a constante de Planck, que faz a relação, faz o casamento entre a frequência e a energia. E aí, dessa forma, através da quadratura, ou seja, por cálculo de diferenças finitas da área aproximada do cor do espectro de corpo negro, ele achou a quantização da energia. Ele se deparou com a quantização da energia, apesar que filosoficamente ele não concordasse com isso. E aí a pergunta eu deixo para vocês, são coincidências da ciência ou coisas da matemática? Max Planck, a quadratura do círculo, desvendando o mundo quântico. Coisas da natureza, mais uma vez com vocês, Luiz Adolfo de Mello se despede de vocês com todos os recursos que eu tenho em casa para trabalhar em pandemia. Espero que isso esteja animando vocês, esteja sugerindo ideias novas para vocês pararem e pensarem um pouco nessa época de pandemia.
aproveite para filosofar, pensar, escrever, poetizar e meditar.